você está aqui, você que está acompanhando de casa. A minha oração é que a sua vida seja profundamente impactada. Ontem, na virada, nós trouxemos uma palavra aqui para você, dizendo que nós já temos dado 100% de nós nessa obra, e eu disse que nós daremos ainda mais. Eu não sei como é que a gente pode dar mais do que 100%, mas o que eu quero dizer é que assim está o nosso coração, aquele desejo de entregar ainda mais daquilo que o Senhor tem nos dado as mãos para fazer. Isso implica em compreender a dinâmica da igreja da atualidade. E a gente sabe que é geracional toda essa questão de as igrejas vivenciarem um público muito inconstante. E o que eu quero dizer isso é que são poucos aqueles que estabelecem raízes e produzem frutos. Infelizmente, a maioria dos cristãos da atualidade tem a característica de serem arbustos, né? Ou seja, servem para enfeite, mas não têm fruto. E o que significa é que nem eu, nem ninguém consegue identificar quem vai ser o crente árvore e quem vai ser o crente arbusto. Então, o que nos cabe, dentro da perspectiva de pastorear uma comunidade, é trabalhar para que aqueles que estão chegando recebam todo o investimento necessário para que sejam curados e frutifiquem. Até porque nós só conseguimos dar frutos segundo a nossa espécie. Então, obviamente, se você está doente, enfermo na alma, aprisionado no espírito, você vai produzir os frutos que refletem o seu espírito e a sua alma. Então, quando você trabalha na cura interior de uma pessoa, você está viabilizando que ela dê frutos saudáveis. E esse desejo de entregar ainda mais compreendendo a dinâmica do que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas novas que nós temos dentro da Cidade Refúgio, promoveu nos nossos corações o anseio de trazermos de volta campanhas que foram feitas há muitos anos atrás. Séries de ministrações que foram feitas no início da igreja e que promoveram um alto nível de cura e de investimento, tanto que até hoje nós temos essas pessoas que receberam esse investimento no início da igreja. E nosso coração foi movido a esse lugar, de trazer novamente essa série de ministrações do tempo de cura, quebrando o ciclo da ferida. Quando Deus nos chamou para fazer a obra da Cidade de Refúgio, uma coisa que nós entendemos imediatamente era que, por mais que a gente ansiasse, por causa desse desejo de sempre fazer em excelência para Deus, que a gente já tivesse um manual pronto do que seria a Cidade de Refúgio, tanto no conceito da visão do que Deus tinha nos entregue, quanto no conceito doutrinário, de como aplicar a sã doutrina dentro do contexto dos desafios que a nossa comunidade tem. Mas isso não veio de imediatamente. Como a gente costuma dizer, o rolo não desceu imediatamente. Esse rolo vem descendo gradativamente. E muito disso ainda tem sido construído com o passar dos anos. Mas uma indiscutível certeza que nós tínhamos, e isso foi parte de uma percepção que acontecia nos gabinetes que nós tínhamos no início da igreja, era que Deus estava entregando nas nossas mãos um povo terrivelmente marcado, com muitas feridas na alma e na sua história de vida, que precisavam ser curadas. E aí nós entendemos que Deus estava chamando a Cidade de Refúgio para dois ministérios especificamente que caminham de mãos dadas, que é o Ministério da Cura Interior e o Ministério da Libertação. E isso foi sendo desenhado ao longo dos anos. Então eu quero trazer com muita satisfação de alma e muita alegria essas ministrações que foram feitas naquela época, para que você seja abençoado. Serão 7 semanas, na próxima semana você vai receber um coraçãozinho. E esse coraçãozinho que você vai receber, você vai ter no final de cada ministração, aqui na frente do altar, um recipiente com água e óleo ungido. E você vai trazer esse coração e vai passar por essa água. Isso é um ato profético. Atos proféticos só têm
funcionabilidade e só exercem realmente o cumprimento do que você está fazendo quando você entende o que o ato profético é e quando você obedece a palavra que você recebe naquele ato profético. Ou seja, não pode ser uma coisa mística, supersticiosa, um espiritualismo esvaziado de princípios. Então você vai receber esse coraçãozinho. Aí na próxima campanha, você vai receber um outro coraçãozinho de outra cor. E na terceira campanha, um outro coraçãozinho de outra cor. Nós vamos fazer essa série de campanhas que foram feitas no início da igreja. E eu tenho certeza que se você colocar em prática o que você vai começar a receber hoje aqui na sua igreja, tanto no presencial quanto no online, porque a Cidade Refúgio é uma igreja dentro e fora das quatro paredes, não tem como você não viver os melhores dias dos próximos anos da sua vida, a começar por este ano. Só quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 30. Eu vou ler 2 versículos. Versículo 12 e o versículo 13. O tema da ministração de hoje é o pior ataque do maligno, a estratégia de infiltração. Então nós vamos falar sobre a estratégia de Satanás para, além de nos ferir, nos manter neste lugar de feridos. Porque não existe nada mais poderoso, num potencial maligno, do que se manter dentro da igreja uma pessoa ferida. Porque pessoas feridas ferem, pessoas feridas matam, pessoas feridas arrancam outros do corpo de Cristo. Então a estratégia do diabo não é tirar a pessoa da igreja, é mantê-la ferida dentro da igreja. E nós vamos entender como que isso acontece. Porque essa pessoa ferida pode ser eu, essa pessoa ferida pode ser você. E quando nós temos essa compreensão de autoanálise, analise-se, pois, o homem a si mesmo, e com anseio genuíno de verdade, nesse autoexame, quando a gente identifica a ferida, é uma grande oportunidade para todas as áreas da nossa vida serem tremendamente impactadas e libertas. Amém? Jeremias capítulo 30, versículo 12 ao versículo 13. Diz assim: porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo, não tens remédios que possam curar. Eu vou ler mais uma vez. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo, não tens remédios que possam curar. Senhor, fala com a tua igreja, cura a tua igreja, liberta a tua igreja, promove o que o teu Espírito quer promover, que todo espírito contrário que se levante contra a pregação da tua palavra, contra o agir do teu Espírito, que o Senhor amarre e lance no lugar determinado por ti. Promove, Senhor, um nível de libertação e de cura na vida do teu povo, sem precedentes, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, quando Deus está usando o profeta Jeremias para trazer essas palavras duras para a sua nação, para o seu povo, Deus na verdade não está dizendo que o povo tem é impossível para ele curar, porque a gente sabe que para Deus não há nada impossível, mas as palavras de Deus na verdade são uma denúncia. Por que a ferida é incurável? Por que não há remédio para essa ferida? Por que para essa chaga não existe curativo? Por que essa ferida é algo tão doloroso? E a resposta você vai compreender dentro do contexto do capítulo e dentro do contexto do próprio livro do profeta Jeremias. A realidade era que o povo buscava a Deus sob uma perspectiva de um cerimonialismo totalmente esvaziado de temor a Deus, de um propósito para com Deus.
serviam a Deus, mas também serviam a outros deuses. Então havia um adultério espiritual da nação para com Deus, e não havia no coração do povo nenhuma disponibilidade de arrependimento. Então o que Deus está dizendo através do profeta Jeremias é: a tua ferida é intratável, é incurável, não tem remédio, não tem curativo para a tua chaga, porque tu não queres te arrepender. Primeiro princípio que a gente precisa compreender dentro dessa campanha: a cura de Deus para as nossas vidas, elas brotam no solo do arrependimento. Não existe cura nem libertação se não houver arrependimento. E todo arrependimento ele promove como ação, como uma reação à ação do arrependimento, ele promove mudança de vida. É impossível uma pessoa dizer que está arrependida sem mudar de vida. Na realidade, o que ela professa como arrependimento pode ter sido, na verdade, apenas um remorso. Um sentimento de remorso que ela acreditou que era um arrependimento, mas que tão prontamente, diante da mesma possibilidade de continuar cometendo os mesmos erros, ela volta à situação de pecado, à situação de reprovação. As ministrações que você vai receber ao longo das semanas dessa série Quebrando o Ciclo da Ferida, tem exatamente essa base, essa compreensão que a cura para as nossas vidas não depende de Deus. Olha que interessante. Depende de nós, porque em Deus há cura para toda e qualquer ferida. Em Deus há libertação para toda e qualquer opressão demoníaca. Só que, assim como o Senhor fala através do profeta Jeremias para aquele povo, Ele fala para cada um de nós hoje, para Ele nos curar, para Ele nos libertar, nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento tem que ser genuíno. Tem que haver uma mudança de posicionamento para acontecer a cura. Nesses 14 anos, pastoreando a cidade de Refúgio, junto com a minha esposa, existe algo muito nítido diante dos nossos olhos, que é um distinto grupo de duas pessoas. O grupo daquelas pessoas que estão dentro da mesma perspectiva de tempo, ou seja, um exemplo, há 10 anos estão dentro da igreja. Mas aquele grupo distinto evoluiu, frutificou, foi estabelecido ministerialmente, e aquele outro grupo que continua no mesmo lugar, praticando os mesmos erros, vivendo os mesmos ciclos de reprovação. E o que é que diferencia esses dois grupos? Um grupo ouviu e obedeceu, arrependeu-se, teve mudança de posicionamento. O outro ouviu, mas continuou seguindo a sua vida, segundo os seus sofismas, segundo os seus paradigmas, segundo as suas filosofias, segundo os seus achismos. Ou seja, eu escuto, mas ponho em prática aquilo que me é conveniente. E Cristo não muda a vida de quem tem com Ele um relacionamento movido por conveniência. Cristo muda a vida de quem tem com Ele um relacionamento movido por um senhorio. Ele tem que ser senhor da nossa vida. Então, desde a primeira vez que eu fui impactada pelo conhecimento dessas ministrações, que eu vou trazer a partir de hoje, a minha vida, a minha casa, foi mudada. E isso, para mim, trouxe uma compreensão muito assertiva. Até nesse conceito da autoanálise, de entender quais eram as áreas da minha vida que ainda poderiam estar debaixo de feridas, feridas escondidas, feridas que eu nem mesmo poderia imaginar que ainda existiam. Mas conforme a gente vai ministrando, e o Espírito de Deus é uma coisa fantástica, por quê? Porque todo pregador precisa compreender que antes de ministrar a igreja, ele precisa permitir que o Espírito ministre ele. Você só consegue entregar depois que você recebe. E é isso que dá autoridade.
Então veja bem, Deus está nos convidando a nos submeter a este tratamento, submeter a nossa alma a esse tratamento, que é o que Ele vai promover na nossa vida nos primeiros dias do ano de 2025. Gente, isso é os céus gritando, não há mais tempo a perder. É os céus dizendo, chegou a hora de você dar fruto. Porque toda vara em mim que dá fruto eu limpo, mas toda vara em mim que não dá fruto eu arranco e a lanço fora. Entende que existem alguns processos de poda, que é o próprio Deus quem faz? Você viu? Fulano saiu da igreja. E veja bem, fulano não está mais naquele lugar. Fulano não exerce mais aquele ministério. Eu estou dando exemplos que acontecem em todas as igrejas. Isso é somente uma realidade que denuncia que aquela pessoa pode ter sido cortada pelo próprio Deus. Porque ela não estava dando frutos. Então, essa campanha vem com esse grito de Deus para as nossas vidas. Não há mais tempo a perder. É tempo de você frutificar naquilo para o que você foi chamado. Olhe para quem está do seu lado e diga: a cura de Deus brota no solo do arrependimento. Isaías capítulo 1, versículo 5 e versículo 6 diz assim: por que sereis ainda castigados, se mais vos rebeliareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Meu Deus, que situação estava o povo de Deus. E eu quero lembrar que tanto Isaías quanto Jeremias profetizavam para Judá, para Jerusalém. Eles eram profetas do reino do sul. Então veja bem a situação do reino do sul. Deus disse: por que eu vou castigar vocês? Porque quanto mais eu castigar, e esse castigar significa disciplinar, como um pai disciplina o filho porque ama. Deus está dizendo: porque até a minha disciplina faz com que vocês se revoltem contra mim. Vocês estão desde a cabeça até a planta do pé enfermos. A mente de vocês está enferma, o coração de vocês está fraco. Em todo o corpo não há nada são, só ferida, inchaço, chagas podres, que não foram espremidas, não foram ligadas, nem amolecidas com óleo, ou seja, não houve tratamento. E esse não haver tratamento não é porque Deus não tratou, é porque o povo não se deixou ser tratado. Então a minha pergunta para você é: você vai deixar Deus tratar as suas feridas? Você vai deixar Deus espremer as chagas podres? Você vai deixar Deus ligar, ou seja, fazer curativos nessas feridas? Nós vamos permitir que essas feridas sejam amolecidas com óleo? Porque todo conhecimento, ele não vem apenas para trazer para a gente um conceito de crescimento no saber, mas o conhecimento vem para promover libertação a nível espiritual. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então olha para quem está do seu lado e diga: deixe Deus cuidar das suas feridas. Deixe Deus te conduzir pelo caminho da cura. Aleluia! Se nós deixarmos que isso aconteça, a cada ministração nós vamos viver experiências que vão testificar essa cura. Inclusive, até sonhos Deus vai começar a te dar, te mostrando as áreas da sua vida que Ele está curando, porque você está vivendo arrependimento genuíno. Algumas quartas-feiras serão extremamente desconfortantes, porque confronto é desconfortante. Algumas quartas-feiras vão cutucar literalmente a ferida. Algumas quartas-feiras vão levantar dentro de você o chamado justiça própria. Então eu já estou sinalizando para você, para que você compreenda. E prepare-se para aquilo que Deus quer
promover na sua vida. Você não vai viver o ano de 2025 debaixo dessas feridas como você tem vivido os últimos anos da sua vida. 2025, este ano, será um ano de cura para você. Só quem crê nisso dá glória. Deus vai trazer a dor à tona. E quando essa dor aparecer, é um sintoma de que tem ferida. Porque se alguém cutucar meu braço aqui, não vai doer, porque não tem ferida. Mas se tivesse uma ferida aqui e eu cutucasse, o que iria acontecer? Desconforto, dor. Então toda palavra que você ouvir desse altar que não te agradar muito, bingo, ferida. Toda palavra que for desconfortante ao seu coração, à sua alma, ferida. Está demonstrando que existe a necessidade daquela área ser curada. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38 a 39. Eu vou trazer muitas passagens bíblicas, é a minha metodologia de pregação, para que você não pense que eu estou aqui viajando. Mas para que você entenda que eu estou aqui debaixo de um envio dos céus sobre a sua vida. E com a propriedade legítima estabelecida na palavra. Como Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra. 1 Reis 8, 38 a 39. Toda oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Deus quer que a gente conheça a ferida que tem no nosso coração. Deus não quer que a gente seja tolo em não saber o que estamos sendo tratados. Ninguém vai para o hospital e fica internado sem saber por que está internado, para que tratamento está se submetendo. Então Ele não quer que você passe por toda essa série de ministrações alienado. Eu não sei qual é a ferida. Não, Ele quer que você conheça, reconheça, admita. Isto te empodera. Para quem estuda sobre inteligência emocional, sabe que a primeira das 4 colunas da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, saber que você tem uma ferida, e que ferida é essa, e por que essa ferida foi aberta, o que causou a abertura dessa ferida, é poderoso. Porque te dá a possibilidade de permitir que Deus te trate. Então diz, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um, conforme a todos os seus caminhos. E segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Quem fez essa oração foi Salomão. Salomão, na ocasião da inauguração do templo, faz esta oração a Deus, abençoando o povo. E por que abençoando o povo? Porque Salomão estava pedindo para que quando o povo reconhecesse as suas feridas e se arrependesse, que o Senhor trouxesse sobre eles a cura. Então a cura sempre vai ser consequência do reconhecimento da existência da ferida e do arrependimento, o anseio por curá-la, o anseio por ser sarado. Então veja, quando você aceitou Jesus, você recebeu o chamado novo nascimento. O seu espírito que estava morto no pecado ressuscitou. Paulo, em uma das suas cartas, diz: assim como todos morreram em Adão, o espírito humano morreu em Adão, morreu para as coisas espirituais de Deus. E aí Paulo completa: todos foram vivificados em Cristo Jesus. Então, quando eu aceito Jesus, o meu espírito que estava morto no pecado, agora é vivificado. É aí que eu recebo o novo nascimento. Foi o que Jesus, conversando com Nicodemos, disse: ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Então esse é o novo nascimento, não é voltar para o ventre da mãe, é nascer no Espírito, é o Espírito ser vivificado. Mas quando você aceitou Jesus,
E aí, é uma mentalidade que precisa ser transformada em nós, principalmente porque eu tenho consciência que a maioria das pessoas da cidade de refúgio, que estavam desviadas dos caminhos do Senhor, estão hoje congregando na cidade de refúgio, que voltaram para Jesus, a maioria veio de teologias pentecostais, igrejas apoiadas na teologia pentecostal. E as igrejas que estão apoiadas na teologia pentecostal, elas dizem que quando você aceita Jesus, tudo se faz novo. Ou seja, você é curado, você é liberto. Por isso que as igrejas pentecostais não trabalham com cura interior, não trabalham com libertação, porque acredita que o novo nascimento traz uma restauração completa, corpo, alma e espírito. E a gente sabe que na prática isso não é verdade. Senão a gente aceitaria Jesus e quem tem problema com a mentira nunca mais mentiria. Senão quem aceita Jesus e tem problema com roubo nunca mais roubaria. Quem aceita Jesus e tem problema com a promiscuidade, nunca mais viveria a promiscuidade. Mas a pessoa aceita Jesus e ela continua lutando contra esses pecados de estimação. Por quê? Porque o novo nascimento vivifica o espírito, mas não cura as feridas da alma. Esse é um outro processo que é chamado de regeneração. Olha que coisa linda. Então, novo nascimento e regeneração. E a regeneração é um processo gradativo. Então, vamos lá, rapidinho. Novo nascimento e justificação. Isso aí é imediato que a gente recebe. Aí vem o terceiro processo, regeneração. E o quarto, que é a santificação. Olha que lindo. Então, o novo nascimento e a justificação é imediata. O Espírito renasce imediatamente, somos justificados imediatamente, mas agora precisa passar pelo processo gradativo da regeneração. Isso é muito importante. E está mais do que comprovado que é errada essa mentalidade de que tudo se resolve no nosso novo nascimento. Que todas as mazelas são saradas, que todos os problemas são solucionados. Na prática, isso fica mais do que provado. Que não é bem assim que acontece. Então, é importante a gente compreender a necessidade de vivermos essa cura interior. Porque aceitando Jesus, nós vamos ter a oportunidade de viver agora a cura da nossa alma. Amém? Só quantos querem viver a cura da sua alma, dá um glória para Jesus. Gente, é óbvio que o sangue de Jesus é uma proteção poderosa. E aqui eu não estou anulando o poder do sangue de Jesus em dizer que você não é restaurado. Não estou anulando. Mas estou colocando cada coisa no seu lugar. O sangue de Jesus é uma proteção poderosa contra os ataques de Satanás. Então, no momento que você aceitou Jesus, você está lavado no sangue de Jesus. E ali você já tem uma proteção poderosa contra o ataque do diabo. Quando você peca e você se arrepende e confessa, o sangue de Jesus te limpa e te purifica de todo o pecado. Quando a gente acessa o sacrifício de Jesus, nós somos imediatamente purificados. Só que veja bem, é aqui que Satanás se utiliza de outra estratégia. Porque já que ele não pode, apóstola Rosane, nos atacar de fora para dentro, ele busca nos atacar de dentro para fora. Só que para ele nos atacar de dentro, ele precisa causar na nossa alma uma ferida. Só que essa ferida, ela não é causada, na maioria das vezes, depois que a gente aceita Jesus. A gente já vem com elas. Então o que é que acontece? O intuito dele é não permitir que haja esse entendimento e esse conhecimento para que ele continue tendo acesso a essas feridas, porque Deus habita no meio dos louvores, mas os demônios habitam no meio das feridas. Existe inclusive um demônio que a gente tratou no tempo de libertação, quando falamos dos espíritos que atuam na vida da igreja, chamado Baal-Zebub, que significa Senhor das moscas. É um demônio específico que trabalha nas feridas, que não são curadas. Então a estratégia do diabo é essa estratégia de infiltração. Porque já que ele não consegue atacar de fora para dentro, ele ataca de dentro para fora. E ele vai centralizar seus esforços, nos atacando sempre de dentro para fora. Pensamentos contínuos. O maior campo de batalha que existe é a sua mente.
Preste atenção, é a sua mente. É por isso que na armadura de Deus está o capacete da salvação. Olha a importância. Então, ele vai procurar trazer pensamentos contínuos. Ele vai procurar trazer pensamentos do passado. Ele vai procurar trabalhar nas áreas de vícios. Ele vai procurar trabalhar nas áreas de mentalidades recorrentes. Por quê? De dentro para fora. É onde ele vai centralizar os seus esforços. E a isso, no conceito de cura interior e libertação, é chamado de brecha. As feridas são brechas. Enquanto elas não forem fechadas, até a nossa personalidade corre o risco de estar influenciada pelas feridas, significando que boa parte do nosso comportamento não é nosso, mas é uma influência maligna. Olha como isso é sério. Gente, essas ministrações vão apontar um caminho de submissão ao senhorio de Cristo. Ninguém consegue esse nível de cura sem se submeter ao senhorio de Cristo. Muitas pessoas hoje procuram a Jesus como Salvador, mas não querem fazer de Jesus o Senhor de suas vidas. Querem usufruir da salvação, mas sem entender que, embora a salvação seja gratuita, se tornar um discípulo vai custar-lhes tudo, porque só é discípulo de Cristo quem tem Cristo como Senhor. Estão comigo? Então vamos lá. A gente já compreendeu que essas ministrações vão apontar esse caminho de submissão. E por quê? Porque é somente nessa submissão ao senhorio de Cristo que a gente vai viver essa vida Zoe. A gente falou sobre isso nos 2 últimos meses do ano de 2024. A penúltima unção foi ao governo de Deus e a última vida Zoe. E a gente entendeu que a vida Zoe é uma consequência da plenitude do Espírito somada ao governo de Deus. E Deus só tem governo sobre a minha vida se Ele for meu Senhor. É aí que eu alcanço essa vida Zoe, João 10:10. E eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Então o que a salvação faz? Quando eu aceito Jesus, a iniquidade é tirada da minha vida. Só que embora as iniquidades sejam tiradas da minha vida, eu trago comigo as heranças que eu recebi dos meus pais. Eu trago comigo as experiências dos anos que eu passei antes de servir a Cristo no mundo. Então nesses anos passados da minha vida, eu preciso identificar quais feridas foram abertas. E eu preciso levar essas feridas à cruz, para que eu seja curado. Oséias 6:1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Olha a dinâmica da cura de Deus, ferir para curar. Ou seja, o confronto fere. Eu sempre gosto de dar um exemplo pessoal. Quando eu tive o câncer de tireoide em 2013, eu precisei fazer uma cirurgia. Então, para eu ser curada, eu precisei primeiro ser ferida. Como assim? O médico precisou abrir a minha garganta. Eu fiquei 1 mês, praticamente sem voz, porque é uma cirurgia altamente invasiva. Eu tinha 7 nódulos na tireoide, um deles constou células malignas, graças a Deus que foi um câncer de 1 a 5, nível 1, não precisei passar por quimioterapia, passei só pela iodoterapia, mas para que eu fosse curada, eu precisei ser ferida. Nenhum médico arranca o mal sem antes abrir a carne. É o que Deus faz. Para Ele arrancar a ferida, para Ele arrancar o mal, Ele nos fere. Mas é uma ferida de amor. As feridas de Deus na nossa vida são feridas de amor. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Então a gente vai falar sim das feridas da alma, feridas emocionais. Se você não tiver suas feridas emocionais, você não vai conseguir parar em relacionamento nenhum. Você vai orar, você vai jejuar, você vai subir um monte. E você vai achar que por causa do seu sacrifício, do seu esforço, você vai conseguir estabelecer vínculos emocionais. Mas aquela ferida lá dentro vai te impedir de estabelecer vínculos emocionais sadios. Quanta gente que está em relacionamento opressivo, obsessivo,
porque têm feridas na alma, de baixa autoestima, se submetem a situações terríveis, porque não confiam em si mesmas, não acreditam no seu potencial, se submetem a ouvir palavras diariamente, que minam o seu potencial, descredibilizam o seu valor. Pessoas que se submetem a caber em qualquer circunstância só para não estarem sozinhos, feridas emocionalmente. Feridas emocionalmente. Nós vamos tratar das feridas espirituais, olha que coisa forte. A gente estava ontem na retrospectiva do CR News, 400 pessoas que aceitaram Jesus nesse ano de 2024. A minha pergunta é, aonde está a maioria dessas pessoas? E eu vou lhe dizer, se a gente não deixar que Deus cure as nossas feridas espirituais, a gente não vai parar em igreja nenhuma. Sabe por que nós fazemos parte de uma comunidade que está sempre atrás de novidade? Porque nós estamos sempre procurando ópio para a nossa ferida e não cura. Você está entendendo? E isso se externa num sentido, igreja, mas isso também se evidencia no sentido de relações líquidas. As pessoas não têm amigos com mais de 5 anos de relacionamento. Eu venho de uma geração que eu tenho amigos há 30 anos. Feridas que foram causadas por abuso. A cada 10 pessoas que a gente aconselha no gabinete pastoral, 9 foram abusadas. É assustador. Isso é uma realidade. Maus tratos, humilhações, traumas, enfim. Feridas causadas principalmente pela orfandade. Escute. Porque quando Jesus fala que nós faremos obras maiores do que as que Ele fez, certa feita eu estava falando, Senhor, eu quero voltar a ver esses milagres, cegos vendo, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos andando. E conversando com a pastora Daniela de Recife, ela falou algo e eu falei, é sobre isso. Foi uma resposta de oração para mim. A gente pode não ver esses mesmos milagres acontecendo hoje, mas a gente vê milagres muito maiores no âmbito da alma. Pessoas que eram cegas espiritualmente estão enxergando. Pessoas que eram surdas espiritualmente estão ouvindo. Pessoas que foram silenciadas estão gritando, glorificando ao nome do Senhor. Pessoas que estavam em leitos espirituais, subjugadas, paralisadas na vida, estão voando, não estão andando nem correndo. Sim, Deus está nos usando para fazer obras maiores. Você está entendendo? Então veja bem, pessoas com a alma ferida, elas vivem uma vida estéril, elas vivem uma vida sem sonhos, elas vivem uma vida sem realizações, sem frutos, uma vida vazia. Elas precisam, sobretudo, dessa dopamina diária. Nem que a dopamina diária seja só o scroll roll, só rolar a tela sem nem ver o que está vendo, se alimentando da vida dos outros, porque a vida dela é tão vazia, que ela precisa se preencher dos outros. E você percebe que é algo nítido na nossa geração? Você consegue perceber isso? As feridas da alma são as principais responsáveis por essa vida estéril, por essa geração de pessoas que são eternos fugitivos diante de Deus, são como os Caíns. Quando Deus foi tratá-lo, fugiu da aparência do Senhor, da presença do Senhor. Pessoas que não suportam tratamento. Muitos em nosso meio vivem essa dolorosa realidade. E a gente não está brincando de igreja. A gente não está aqui para ter uma igreja para a gente. A gente está aqui para ser curado. Que esse é o propósito de Deus. Deus falou comigo fortemente ontem aqui, quando a apóstola Rosânia estava ministrando a estante do oleiro. O Senhor disse, eu quero que esta igreja, que este povo seja uma resposta para a minha busca desesperada. Você está entendendo o que os céus estão dizendo? Você está compreendendo isso? Veja, torções e distorções em áreas diversificadas da personalidade. Derrotas crônicas, episódios repetitivos de rejeição e traumas podem causar e têm causado debilidade sentimental crônica.
E isso não é algo reservado ao público homoafetivo não, tá, gente? Porque do livro que eu tirei esse estudo, parece que esse pastor tem uma fixação terrível pela nossa comunidade. É como se só a nossa comunidade sofresse debilidade sentimental crônica. Essa geração sofre debilidade sentimental crônica. Pessoas usam pessoas. Isso é algo evidente. E cada vez que o inimigo ataca, a brecha está aberta. E o que acontece? Ele tem sucesso. Ele alcança o alvo. Essas feridas emocionais não curadas tornam-se alvos fáceis para o acusador. E o que Deus está fazendo? Começando no 1º de janeiro. É dizendo, eu quero tirar das mãos do teu acusador tudo que ele tem usado contra a sua vida. Tudo. Como é que eu posso identificar, apóstola, pessoas nessa terrível situação? Pessoas que estão nessa terrível situação, a característica principal delas é que elas são suas principais inimigas. Elas não precisam de inimigos. Elas são seus autossabotadores. Inclusive você enxerga nelas muitas qualidades, enxerga um grande potencial, mas elas nunca conseguem sair desse lugar apenas de apresentarem suas boas características, suas qualidades e o seu potencial. Porque a gente nunca consegue extrair delas, porque elas são os seus principais sabotadores. São pessoas com emoções descontroladas, com constante desânimo espiritual. Meu Deus, geração. Altos e baixos. Pessoas que começam, mas nunca terminam. Pessoas que estão vivendo sempre com desejos malignos, com um temperamento que ela nem mesmo suporta. Aquela pessoa do tipo, nem eu me suporto. Já viu? Fácil de identificar. Pessoas assim, elas precisam investir em uma restauração interna da personalidade. Elas precisam de cura interior. São essas feridas na alma, gente, a principal causa dos vícios. A pessoa nem sabe por que tem um vício. Feridas na alma. Pessoas assim estão debaixo de medos constantes, de compulsões. Pessoas que estão debaixo de uma vida imoral, voltada sempre para essa busca irresponsável pelo prazer, pelo entretenimento, por essa satisfação através das coisas e de pessoas, coisificando pessoas, usando pessoas, colocando sobre o outro a responsabilidade da sua vida. Eu só serei feliz se eu me casar. Eu só serei feliz se eu tiver esse carro do ano. Eu só serei feliz se eu trocar de celular para o mais atual. Eu só serei feliz se eu me vestir de roupa de marca. Pessoas que coisificam. Pessoas que apoiam a sua felicidade em alguém ou em coisas. A sua felicidade tem que estar, não é nem em você, é em Cristo. Por isso que Abacuque diz, Abacuque 3, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira não minta, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos campos não haja mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. A minha fonte de felicidade, a minha base de felicidade é Deus, tem que ser Deus. Então são essas feridas na alma, a principal causa de rebeldia, de procura pelo escândalo, da busca pela atenção e pelo reconhecimento a qualquer custo. E esse custo muitas vezes tem prejudicado a igreja de Cristo, tem prejudicado a obra do Senhor. Gente, um dos melhores lugares hoje para identificar as pessoas com feridas na alma são as redes sociais. Ali essas pessoas literalmente lançam seus excrementos, o seu odor, as suas secreções das suas feridas são ali exaladas, são sentidas nas suas postagens. Isso é claro, está muito nítido. E aí eu estou falando dentro de um conceito geral, não só dentro do conceito da igreja, eu estou falando mundo. Veja, feridas não tratadas geram ainda mais iniquidades. É por isso que o diabo é o maior interessado em você não ser curado.
Pessoas feridas perpetuam feridas. Veja aí no telão o ciclo. Abertura da ferida, espiritualização da ferida, compensação da ferida e propagação da ferida. É o ciclo da ferida. Mas o fogo do Espírito vai quebrar esse ciclo, em nome de Jesus. Pessoas feridas ferem. Gente, as pessoas mais difíceis de lidar são as mais feridas. Sabe aquela pessoa que você não suporta? Aquela pessoa é o exemplo de uma pessoa ferida. Pessoas insuportáveis, elas não são feridas, elas são a ferida. Você está entendendo? A agressividade dessas pessoas, o temperamento difícil, na verdade, é um grito de socorro. É um grito de socorro, é a fera ferida. Fique de pé, por favor, nós vamos encerrar. As feridas, elas abrem brechas espirituais em nossa vida. Deus quer fechar essas brechas. Repita, eu quero que Deus feche essas brechas. Essas feridas abertas, queridos, abrem a nossa mente para a ação de demônios. Nós não podemos ser inocentes, ou o que eu diria, imprudentes, em não reconhecer isso, porque os demônios se alimentam dessas feridas, com o intuito de promover toda sorte de sofrimento, doenças, pecados, conflitos, e segue-se uma lista infindável. Vamos cantar um louvor para a gente encerrar. Eu quero de antemão concluir que a maioria das pessoas que têm vivenciado muitos dos males em suas vidas, esses males são consequência de feridas. Nós estamos aqui como apóstolas do Senhor Jesus, debaixo desse envio, para te dizer, stand by us, conte conosco. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te dar todas as ferramentas que você precisa para conseguir a cura. Nós queremos. Você não vai se livrar dessas feridas com jejum, com campanha, com monte, não. Você vai se livrar dessas feridas com arrependimento, reconhecendo a existência delas, porque elas estão aí, porque Satanás insiste que elas permaneçam, porque são elas que ele quer usar para tentar te destruir, para tentar amputar o destino de Deus na sua vida. Cure as feridas e os males deixarão de existir. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A sua cura começa hoje. A sua cura começa hoje.